Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar com aquela correção da atividade. Vamos à atividade 4. Nessa atividade é uma parte mais prática para a gente entender a questão da lei dos senos. Veja o problema, né? O proprietário de um terreno ele deseja conhecer a distância de sua casa até a nascente do rio. Observe aí no esquema, ele está na casa, está lá a nascente do rio. O caminho da casa à nascente é de difícil acesso, não dá para ir direto, né? E a partir da frente da casa, e com o auxílio de um teodolito, o teodolito é aquele aparelho que mede ângulo, né? Você faz medidas de ângulos em longa distância. Então ele mediu o ângulo através do qual avistava a nascente e o pomar, obtendo 48 graus. Então a nascente e o pomar faziam um ângulo de 48 graus, não é isso? Ele caminhou então 420 metros, veja aí essa outra linha do lado direito, né? Até o pomar, né? E de onde mirou a nascente de novo e a casa. Agora ele faz a medida da nascente da casa, que forma um ângulo aí no teodolito de 64 graus. Quantos metros separa sua casa da nascente? Essa é a pergunta, né? Aí sugere-se que se use a tabela trigonométrica da página do livro ou uma calculadora científica. Eu já tenho os dados aqui e vocês vão ver como é que a gente faz. Mas para entendermos isso, é necessário primeiro que a gente esquematize para entender melhor o problema, né? Eu vou fazer aqui um esquema para vocês perceberem mais ou menos como é que ficaria. No caso, nós temos de um lado a nascente, né? Eu vou chamar aqui, deixa eu fazer um ponto aqui onde eu vou chamar da nascente, certo? Aí a nascente está aqui, a nascente do rio. Eu vou representar pela letra N, certo? A casa está aqui, né? Eu vou representar pela letra C. Aí ele viaja da casa. Você tem aqui o pomar, né? Eu vou chamar aqui de ponto P. E aqui do pomar, novamente, é a nascente do rio. O desenho está meio torto aqui, mas é só para a gente entender aqui. Então, o que é que se quer saber? Na realidade, o que se quer saber é a distância da casa até a nascente do rio, né? É esse valor aqui que se quer saber, ok? Ele caminhou, a gente viu que ele caminhou da casa até o pomar 420 metros. Eu vou botar aqui 420 metros, certo? Na questão, quando ele mede o ângulo do teodolito em relação à nascente e o pomar, ele obtém aqui da casa, medindo esse ângulo em relação a esses dois referenciais, ele tem um ângulo de 48 graus, não é isso? Que é dado aí no problema. Quando ele pega lá, que ele anda 420 metros, que ele vai lá para o pomar, que ele faz a outra medida com o teodolito, aquele aparelho que mede ângulo, pegando como referência a casa e a nascente do rio, ele obtém um ângulo de 64 graus. É importante anotar esses ângulos, viu? E esse outro ângulo aqui, quanto seria? Então, se nós temos um triângulo, é bom já colocar esse ângulo aqui para você, vou até colocar em outra cor, para você não se atrapalhar na hora dos cálculos. Aqui é fácil, pela lei, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então eu somo esses dois, né, 48 com 64, que dá 112. E aí eu diminuo de 180, né, para saber o ângulo ali, 180, porque 180 graus é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Menos 112, então aquele ângulo lá, se eu fizer essa conta, 180 menos 112 vai dar 68, né? 68 graus. Então esse ângulo aqui é 68. Então aqui estão os três ângulos. Só que eu quero descobrir, na realidade, qual é a distância da casa até a nascente. Então essa medida x aqui que eu quero descobrir, né? Então, com a lei dos senos, eu posso dizer que x está para seno de quê? O seno oposto de x é 64. Seno de 64 graus, né? Assim como, aí eu posso pegar o valor aqui do que ele andou da casa até o pomar, 420 metros, pela lei dos senos aqui, né? Pela lógica, está qual é o ângulo oposto? 68 graus. Vendo como é fácil?
E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabelinha trigonométrica que vocês têm no livro, ou então vocês pegam a calculadora, qualquer calculadora faz isso. Aqui é o seno, viu, gente? Eu esqueci de botar seno. Seno de 68. Então eu vou lá na calculadora para saber qual é o seno de 64 graus. O seno de 64 dá 0,0, eu geralmente boto duas casas, mas aqui no problema tá várias casas, 0,89879. Vou botar as casas decimais todas que tá na tabela, viu? 0, ficou meio feio aqui, mas é 0, não, deixa eu apagar isso. Tá um 0 aqui, mas essa caneta na mesa digitalizadora é meio terrível para escrever. 0,89879, que é o seno de 64, igual 420. Agora a gente vai pegar o seno de 68. Seno de 68 é 0,92718. 92718. Gente, para efeitos práticos, depois a gente só vai utilizar duas casas decimais para ficar melhor o cálculo, viu? Faça essa conta aí na calculadora, viu? Porque senão vai dar muito trabalho. Neste caso aqui, como é que a gente descobre esse valor aqui de x? A gente vai multiplicar esse valor 0,89879 por 420 e vamos dividir por 0,92718. Fazendo essa conta grande aí, a gente vai obter o valor de x, né? O valor de x vai ser aproximadamente, esse sinal de igual com esse tiozinho é aproximadamente de 407 metros. Esse vai ser o valor aproximado entre a casa e a nascente do rio, ok? Então basta aplicar a lei do seno para você descobrir, não é nada do outro mundo. Lembrando que é bom sempre a gente esquematizar. Eu fiz aquele triângulo ali que estava mais parecendo um círculo, mas é bom você sempre esquematizar primeiro para entender de fato o problema, porque às vezes você sabe responder, mas você não interpretou direito o problema porque você não esquematizou, não fez como é que eu posso dizer, a modelagem matemática, e às vezes complica para você entender o problema. Então eu aconselho que sempre façam essa modelagem, sempre façam os esquemas para vocês melhor entender a questão que é proposta. Vamos à questão seguinte. Na questão seguinte nós temos o seguinte: nós temos o que? Determine a medida de x do ângulo MNP. Pessoal, não vamos nem desenhar aqui, para não ficar muito feio, mas o que eu tenho que descobrir é o valor desse ângulo x. Não está pedindo mais os lados. Veja que é dado um lado 5 raiz de 2 e do outro lado dado 5, né? Eu tenho um ângulo de 45, um ângulo x, e eu tenho um terceiro ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo alfa, certo? Ângulo alfa. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou descobrir primeiro esse ângulo alfa para depois descobrir o ângulo x, porque eu só tenho um ângulo aqui, 45. Eu sei que a soma dos três é 180, mas eu tenho que descobrir pelo menos um outro ângulo para ser possível o cálculo. Então eu posso, pela lei dos senos, fazer o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar 5 está para seno de alfa, certo? Né? O oposto. Assim como eu posso pegar o outro lado, que é 5 raiz de 2. Qual é o ângulo que está oposto a 5 raiz de 2? 45. Então, seno de 45. Ok? Aí eu vou fazer a operação agora. Observe. 5, repito aqui, sobre seno alfa. Como eu não sei o ângulo, é isso que eu quero descobrir, esse alfa aqui, que é o ângulo. Agora eu vou repetir 5 raiz de 2, certo? E seno de 45, basta eu ir lá naquela tabelinha que eu dei lá na aula 1, lembra? Na primeira aula. Se eu pegar o seno de 45 lá pelaquela tabela, que ela tá como é que a gente chama? Dos ângulos notáveis, né? 30, 45, 60 graus. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2.
raiz de 2 sobre 2. Se você for na tabela do livro, esse valor vai estar decimal, né? Mas não importa, aqui é só para efeitos de cálculo. E vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta agora? Eu multiplico em cruz, né? Seno alfa vezes 5 raiz de 2 vai ser 5 raiz de 2 seno alfa igual ao que é que sobra do outro lado, 5, que está aqui em cima, vezes o que está aqui embaixo, a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Gente, é visual aqui que... como é que eu posso dizer? Esse raiz de 2 eu já poderia até cortar para simplificar, não é? Posso até cortar, ó, porque eu tenho um raiz de 2 de um lado e um raiz de 2 do outro. Ou eu poderia até, assim, se eu pegar 5 raiz de 2 e dividir por 5 raiz de 2 vai dar 1. Aí vai sobrar o que embaixo? O 2. Enfim, para não confundir mais a cabeça de vocês, deixa eu ver qual seria a melhor estratégia. Mas vamos fazer assim, ó. Esse corta esse, né? E aí, sobrou esses 5. Esses 5, quando eu passar para cá, ele vai ficar dividindo, né? 5 por 5 dá 1. Então vai dar 1 meio. Ok? Vamos lá, para você ver como é que fica, ó. Seno alfa. Sobrou 5 sobre 2, né? Que eu cortei o raiz de 2 para simplificar. 5 sobre 2. E esse 5 que está aqui passa dividindo. Não seria assim? Poderia, uma das formas de resolver seria essa. Existem várias maneiras que você poderia fazer isso. 5 sobre 2 dividido por 2 é o mesmo que eu multiplicar por 1 vezes 5, não é isso? A divisão de fração a gente não multiplica pelo inverso do denominador. Agora aqui eu corto esses 5 e corto esses 5. Sobrou o quê? O 1 em cima e o 2 embaixo. Ou seja, o seno de alfa é igual a 1 meio. Sobrou 1 sobre 2. Gente, se vocês forem lá na tabela, vão observar que o seno de 1 meio corresponde a que ângulo? Ou seja, o ângulo alfa seria o quê? Se você for na tabela, você vai ver que o ângulo que se refere ao seno 1 meio, o valor do ângulo será de 30 graus. Então, o alfa aqui seria 30 graus. Que está perguntando, então eu descubro aqui que esse alfa, deixa eu pegar aqui, vermelho, esse alfa aqui corresponde a 30 graus. Mas veja que o problema pergunta o valor de x aqui, certo? Então, agora como é que eu sei qual é o valor de x? Agora é fácil eu descobrir. Porque se eu sei que alfa é 30 e eu já tenho 45, eu vou somar, ó, 30 graus com 45 graus, eu vou ter 75 graus. Eu sei que a soma interna dos três ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, para descobrir o ângulo x, eu pego 180, né? 180 graus e diminuo de 75. Para não ficar equacionando, fazer as continhas simples mesmo. 180 menos 75, nós vamos ter quanto? 105 graus, né? Ou seja, o ângulo x vai ser 105 graus. Eu poderia ter feito isso em forma de equação também, mas eu preferi armar a continha aqui para simplificar mais para vocês. Então esse x seria 105 graus. Observe que agora a gente somando 105, 45 com 30 vai dar exatamente 180. Então eu tenho o valor de alfa que eu tive que descobrir primeiro, para depois descobrir o valor de x, certo? Aplicando aí a lei dos senos. Bem interessante esse problema. Vamos à próxima questão. Bem, essa questão aqui, nós temos o seguinte: determine a medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC. Vixe, que trem é esse? Não é coisa do outro mundo. Na lei dos senos, a gente parte, aquele teorema, não sei se vocês lembram, a gente parte dessa questão de um triângulo circunscrito dentro de um círculo, né? Um triângulo circunscrito, ou seja, uma circunferência circunscrita a um triângulo, seria um
uma circunferência como tá com um triângulo dentro. Basicamente é isso. Mas vamos ver, vamos esquematizar aqui para vocês relembrarem. Deixa eu tentar aqui fazer um desenho meio torto aqui, mas tudo bem. Faz de conta que isso é um círculo, né? Aí num círculo qualquer eu ponho aqui 3 pontos. Ai, que isso é chato. Vou colocar aqui um ponto, chamar aqui um ponto A. Vou colocar aqui um ponto B e vou colocar aqui um ponto C. Quando eu ligo esses 3 pontos, eita, saiu fora do ponto aqui, faz de conta que é com o B aqui mesmo. E aqui o C, e eu ligo o A ao C, eu tenho aqui um triângulo circunscrito, né? E o raio seria o que? A metade da circunferência. Droga. Eita, voltou tudo. Deixa eu ir novamente. Então o raio seria do ponto central até aqui, né? Seria o raio. Pela lei dos senos, se eu chamar isso aqui de x, por exemplo, isso aqui de ângulo alfa, por exemplo, pela lei dos senos, x sobre alfa seria igual a 2, o dobro do raio, 2 vezes r, certo? É uma relaçãozinha aqui que dá origem àquela fórmula lá a forma da gente calcular os lados aí de um triângulo qualquer pela lei dos senos. Então, usando essa lógica, vamos agora fazer o círculo aqui, circunscrito, com triângulo circunscrito, com os dados do problema. Vou chamar aqui A, né? Aqui, B aqui, C aqui. Então, se eu ligo A B e B, eita nós, porque a mesa hoje está descalibrada, ela está meio ruim de fazer o desenho. B a C e C a A, eu tenho aqui um triângulo, né? Agora observem, nesse ângulo aqui, no problema aí, da medida do ângulo A, é dado 30 graus, certo? Se fala também, o que a gente quer descobrir na realidade aqui é o raio, certo? O raio, vou botar aqui raio R, né? Aqui também é dado que de B para C você tem uma medida aqui 15. Essa medida aqui é 15, que vai do ponto B ao ponto C aqui, certo? Essa medida aqui é 15, tá aqui. Então, como é que a gente faz o cálculo? Muito simples. 15 está para o seno de 30, porque está oposto, não tá? Ó, 15, se a gente botar 15 sobre seno de 30 graus, vai ser igual o dobro do raio, 2R, como lá na relação. Aqui é só fazer o cálculo, seno de 15 sobre seno de 30, se a gente for lá na tabela, é 1/2, igual a 2 vezes o raio. Como é que eu faço essa continha? Deixa eu passar para cá. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar a parte da letra para cá, 2R igual 15. Vou repetir aqui só com os lados trocados. Esse 1/2 ele vai multiplicar o R aqui, né? Então, 2 vezes 1/2 R igual a 15. Pessoal, eu posso fazer aqui, ó, simplificar. Corta esse 2, corta esse 2. Sobrou aqui 1 R. 1 R é o mesmo que R, ou seja, um raio é o mesmo que raio. O raio é igual, é o que sobra, 15. Só simplificar aí. Ou seja, o raio o raio circunscrito aí, no caso desse triângulo, é de 15 centímetros, certo? Então esse raio aqui, que era o que a gente estava procurando,
essa medida do meio da circunferência até a parte de cima seria de 15 centímetros. É que meus desenhos não estão ajudando muito, né? Mas é mais ou menos só para vocês entenderem aí como operar esse tipo de problema. Vamos para a próxima questão, né? Na questão 7 e última, né? Essa questão 7 é também bem interessante. Requer aqui um certo... Vamos entender primeiro aqui. Entre os pontos A e B, extremidades do lado de um terreno, observe aí, né? Existe uma região plana alagadiça. Observe que aqui o rapaz ele está com o teodolito, ele quer medir desse ponto A para esse ponto B aqui, ó. Tem um lago, certo? E ele deseja estimar quantos metros tem nesse ponto aí, de A para B, né? Então, o topógrafo situado no ponto A avistou um posto rodoviário situado na estrada sob um ângulo de 40. Então, ele olhando aqui no aparelho, ele vai ver esse posto aqui sobre um ângulo de 40 graus. Então, esse A aqui seria 40, né? Observe que eu já estou esquematizando aqui no desenho, 40 graus. E o que é que o problema diz? Em relação a B, né? Então, em relação a B, ele viu um ângulo de 40. Dirigiu-se então ao posto, aí ele veio para cá, para o posto, certo? Que fica situado a 1.500 metros. Então, desse ponto A para o ponto B dá 1.500. Não sei se dá para botar aqui 1.500 metros. Depois eu vou fazer o desenho ali na frente para vocês verem. E avistou as extremidades do terreno sob um ângulo de 85. Então, daqui para cá, ele viu a outra extremidade sobre um ângulo de 85. Ele mediu lá com um aparelho. Então, veja que formou um triângulo certinho. Aí, no problema, são dados os valores do seno de 55, que é 82, que a gente vai precisar, do seno de 85, que é 99, e o seno de 40, que é 64. Pergunta A: qual a extensão da região alagadiça? Pergunta B: qual é a distância entre os postos e o ponto B? Vamos por parte. Vamos responder primeiro a letra A. Antes de responder, vamos tentar fazer aqui o esquema do triângulo. Lá vai eu com meus desenhos de novo, viu? Desenho torto, é porque está descalibrado a mesa digitalizadora. Mas vamos ver aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Sai mais parecido agora, né? Então eu tenho aqui o ponto A. Aqui está o ponto alagadiço, ponto B, e aqui está o posto, certo? E a gente viu que ele mediu o teodolito aqui, deu 40 graus. Essa distância aqui é o que ele quer medir, ele quer saber quantos metros dá aqui para atravessando o lago, porque não dá para ele medir direto por causa do lago. E ele caminhou do ponto A até o posto, vocês viram um problema, que ele caminhou 1.500 metros. Né? E aqui também vai ser preciso calcular lá para a questão B, que pergunta do outro lado, né? Que é do posto ao ponto B. Vamos chamar isso aqui de Y. Que eu já chamei ali de X, vou chamar aqui de Y. Ok. Vamos por partes. Vamos responder a letra A primeiro. Na letra A eu quero saber do ponto, eu vou querer saber do valor daqui do ponto A ao ponto B. Então eu posso botar assim: de A para B está, que representa esse X aqui, eu poderia botar X também, né? Poderia até colocar X. A para B, o X está para quanto? Ah, tá. O outro ângulo aqui que ele mediu do posto para o ponto B foi 85 graus. Então, de A para B, o ângulo oposto é o seno de 85. Seno 85 é igual... Aí eu posso pegar o outro valor lá, 1.500, para fazer a proporção, né? 1.500 estaria para o seno de quanto? Ah, tá. Só que eu teria que descobrir aqui, eu vou até colocar em outra cor. Observe, porque a gente tem que fazer isso para não esquecer. Eu tenho que descobrir esse ângulo aqui, porque senão não tem. Qual vai ser o seno de que aqui que eu não sei ainda? Mas é fácil descobrir. Porque se eu sei que eu tenho já dois ângulos, 40
mais 85. Né? 40 mais 85 dá 125 graus. Aí eu quero, para descobrir esse ângulo aí, do que está faltando, eu pego a soma dos três ângulos dá 180, eu sei disso, e diminuo de 125, que foi a soma dos dois ângulos ali. Então esse terceiro ângulo, 180 menos 25, vai dar 55, não é isso? 55. Então eu sei que aqui é 55, certo? Veja que se eu somar os três dá 180. Então aqui seria seno de 55 graus. Agora eu vou fazer a conta. Vou botar os valores. AB. Deixa eu botar aqui a cor. Então a cor branca aqui agora. AB. Seno de 85 é dado no problema, né? Seno de 85 é 0,99. 0,99. 1500. Repito. E seno de 55 é dado no problema, que é 0,82. Agora eu vou fazer a continha, né? Então desse ponto A ao ponto B, que passa pelo lago ali, eu multiplico 0,99, aí vocês fazem na calculadora aí, vezes 1500, pega esse valor e divide por 0,82, certo? Pega a calculadora e vocês vão perceber que 0,99 dá 1480, vezes 1500 dá 1485, dividido por 0,82 vai dar AB, vai dar um valor aproximado de 1811 metros. 1811 metros. Ficou pequenininho aqui, mas esse é o valor, né, que vai desse ponto A até o ponto B aqui, certo? Vamos ver agora a segunda questão, que é para calcular aí o valor de B. Seguindo a mesma lógica, deixa eu passar uma linha divisória aqui para não misturar. Vamos calcular B. A letra B. Para calcular o valor a medida aqui que vai do posto até o ponto B final aqui. Então a gente segue a mesma lógica, né? Eu chamei ali de Y, vou chamar de Y. Y sobre... Qual o ângulo que está oposto? 40. Então Y está para o seno 40. Eita, que ficou do nada agora. Seno 40. Assim eu posso pegar o mesmo de novo, 1500 está para seno 55, certo? Aí basta substituir os valores. Y igual seno de 40 já é dado no problema, que é 0,64. 1500, a gente repete. 155 é dado no problema, que é 0,82. Fazendo a conta, esse lado que é do posto até o ponto B seria a multiplicação de 0,64 vezes 1500 dividido por 0,82, o que daria um valor, fazendo a continha aí, que daria um valor aproximado de 1171 metros. 1171 metros. Seria esse o valor do ponto do posto até o ponto B, certo? Então, um probleminha assim bem tranquilo, que a gente vai respondendo por parte e vai entendendo como é que aplica aí a teoria, o teorema dos senos, né? Bem, é só isso. Espero que tenham entendido o problema. E aí vocês terminem de responder a atividade, certo? Que está aí com base nessas questões.